Glória a Deus. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele. Eu sou líder da Rede Azul, junto com meu marido. Obrigada, gente. Vocês são bênção demais. Gente, esse culto já me abençoou demais. Já a intercessão, já olha, o louvor, como Deus falou comigo. Eu estou muito feliz porque, apesar do nervosismo, das dificuldades que a gente vê, o Senhor, Ele não desiste de contar com a gente. E Ele me chamou essa noite para estar aqui, então eu estou muito alegre pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu creio que o Senhor tem algo poderoso para falar, assim como Ele tem falado comigo, eu sei que Ele tem algo para revelar para vocês também. Eu sempre falo para todas as minhas discípulas e as pessoas que caminham comigo, que tudo que eu ensino, normalmente, é porque eu já aprendi do Senhor. Então, se muitas vezes você fala assim, nossa, que pregação dura, mas o Senhor já fez isso comigo. Então, é algo que o Senhor tem colocado no meu coração, me ensinado, e eu creio que o Senhor está nos chamando essa noite para estarmos mais perto dEle. E nós não vamos sair daqui perdendo essa oportunidade, amém? Eu quero começar lendo a palavra do Senhor em Lucas 18. E é um texto muito conhecido que fala sobre o jovem rico. Mas eu sei que o Senhor tem algo novo para falar no seu coração nesse texto. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhes disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muito mais do que muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. A gente vê aqui um jovem que se encontra com Jesus e ele diz que quer ser salvo. E Jesus fala para ele: Olha, você cumpre os mandamentos? Ele: Cumpro, eu obedeço, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma boa pessoa, eu tenho cumprido a lei há muito tempo, desde a adolescência. E aí a gente para e pensa: poxa, se fosse eu falando ali com aquele jovem, eu ia falar: pô, legal, já obedece às leis, já está metade do caminho andado, já está mais fácil de me seguir. Se eu fosse Jesus, eu pensaria isso. E aí Jesus parece que vem: não, vamos dificultar. Então vai lá, pega tudo que você tem, já que você é muito rico, vende tudo, dá para os pobres. E aí o jovem fala: Senhor, isso eu não posso fazer. E olhando assim, a gente fica impactado, porque parece que Jesus não quer que o jovem siga ele. Mas não é isso. Jesus estava querendo mostrar para o jovem onde o coração dele estava. Porque ele diz que cumpre os mandamentos. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 22, 37 a 39. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus não estava rejeitando o jovem. Ele só estava mostrando que ele não cumpria os mandamentos. Que ele achava que ele pertencia ao Senhor. Mas ele não amava o Senhor sobre todas as coisas. Ele achava que ele
podia ser salvo, porque ele era uma boa pessoa. Então ele pensou assim: eu sou uma boa pessoa, eu tenho direito de ser salvo. Mas Jesus mostrou: seu coração não é meu. Você não me ama por completo, porque tem outras coisas na sua vida que são mais importantes para você. Jesus não estava rejeitando aquele jovem, porque ele podia chegar para ele e falar: Jesus, eu não posso fazer isso agora, mas me ajuda a ser diferente, eu quero. Mas não, aquele jovem, ele se entristece, mas ele não segue Jesus. Jesus estava mostrando que muitas vezes a gente acha que está na presença do Senhor, a gente acha que está fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, mas nós estamos muito longe do ideal que Ele tem para nós. Jesus, ele estava ali revelando a justiça da salvação para ele. Que se ele não viria com ele, era por decisão própria. Não era uma coisa que Jesus não queria que ele o seguisse. Mesmo ele reconhecendo que Jesus era o Senhor, ele rejeitou caminhar com Jesus. Porque presta atenção, tem muita gente que fala assim: eu creio em Deus, eu acredito no Senhor. E o jovem, ele chama Jesus de mestre. Então, ainda que ele não reconhecesse Jesus como Cristo, ele reconhecia Jesus como algum tipo de Salvador. Ele reconhecia Jesus como alguém importante que poderia mudar a vida dele, certo? Porque ele fala: mestre, o que eu posso fazer para te seguir? Se ele queria seguir a Jesus, é porque ele reconhecia algum tipo de senhorio na vida de Jesus. E muitas vezes a gente diz que reconhece Cristo como o Senhor das nossas vidas. Muitas vezes a gente se coloca na presença do Senhor como se a gente realmente cresse que Ele governa a nossa vida. Mas diante da primeira pergunta ou busca diferenciada que o Senhor coloca na nossa frente, a gente rejeita e vai embora. Porque a gente até quer que Ele seja o Senhor da nossa vida, desde que Ele não tire o senhorio de nós mesmos. E aí o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é obediência que revela o nosso coração. A palavra diz que os que são filhos do Senhor ouvem a sua voz e obedecem. E a gente pode até julgar esse jovem porque ele rejeitou a caminhada com o Senhor para seguir seus próprios desejos. Mas vamos pensar aqui, né? Se você fosse uma pessoa muito rica, pensa aí, muito rica. Nem consigo pensar tão rica assim. Muito rica. E Jesus te encontra e fala assim: que legal que você me ama. Poxa, que bom, né, que você diz que me segue. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você faria isso? Eu confesso que quando eu estava fazendo essa mensagem, eu pensei: Senhor, eu ia precisar de ajuda. Porque não é fácil. E isso mostra muitas vezes que a gente não consegue ter uma entrega completa ao Senhor de obediência. Porque assim, a gente diz que o Senhor é o nosso Deus. E que a gente obedece a Ele em todas as coisas. Mas será? Porque muitas vezes o Senhor vai pedir coisas pra gente que a gente não quer obedecer. Na verdade, na caminhada com o Senhor, na maioria das vezes, como Ele conhece o nosso coração, Ele vai pedir exatamente o que a gente não quer obedecer. Porque Ele é soberano. E Ele sabe exatamente aonde você não quer abrir mão. Então Ele vai te pedir isso aí mesmo. Aí você pode estar pensando: não, com certeza eu obedeceria ao Senhor. Mas aí quando alguém fala assim: nossa, você tem um chamado, você é líder de célula, você sabe que você é. Você sabe que você é chamado, mas você faz o quê? Não você. Quando o Senhor te chama e fala assim: abre a sua casa para uma célula, tá tendo casa de fé, esse é o momento para você evangelizar os seus vizinhos. E aí você fala assim: dá muito trabalho, vou ter que limpar a casa toda quinta. Desobedeceu ao Senhor. Isso não é para todo mundo.
Mas para quem é, você sabe, porque o Senhor já falou com você e você desobedeceu. Por quê? Porque nós somos assim. Eu não estou aqui do alto de um pedestal julgando vocês pela desobediência de vocês, porque eu também sou assim. Eu conheço aonde o Senhor me pede coisas que eu teimo em obedecer. Então, a gente precisa estar atento. O Senhor tem falado com você? O que Ele está te pedindo que você está negando? Porque a gente lê um livro que fala sobre o temor do Senhor e ele fala assim: nada da criação tem coragem de dizer não para Deus. Só o ser humano. Porque o vento e o mar obedecem. Os céus obedecem. Mas Deus fala assim: eu não quero que você seja mãe. Ah, mas eu vou ser. A gente tem a audácia de desobedecer a Deus. Eu não quero que você seja uma empresária. Eu quero que você seja mãe. Do lar, vai ficar em casa, cuidando dos seus filhos, porque eu tenho planos para os seus filhos e você precisa estar lá com eles. Não vou obedecer, eu vou ser uma empresária sim. O Senhor vai te chamar e vai falar diferente. Você não vai ficar em casa tomando conta dos seus filhos. Quem vai criar seus filhos sou eu. Vai trabalhar porque você tem que impactar aquela empresa lá. E você não vai. Sabe por quê? Porque mais importante é que você governe a sua vida e não o Senhor. A gente faz isso. A gente faz isso porque nós somos naturalmente desobedientes por causa do pecado. Naturalmente a gente anda para longe de Deus e desobedece nas pequenas coisas. O Senhor fala: honra teu marido. A gente não honra. Honra tua esposa. Não honra. Sabe por quê? A gente diz que obedece ao Senhor, mas no dia a dia, quando a nossa obediência é colocada à prova, a gente mostra para o Senhor que, na verdade, o Senhor da nossa vida somos nós mesmos e nós não estamos disponíveis para abrir mão desse senhorio. E a melhor coisa que a gente pode fazer quando isso acontece é ser sincera. Eu vou terminar esse ponto 1 contando uma coisa que eu fiz. Uma desobediência que eu cometi com o Senhor. Eu estava no metrô. E aí eu vi uma mulher, uma senhora. Uma mulher, devia ter minha idade, um pouco mais velha talvez. Parada na plataforma e eu olhei para ela e falei: cara, que sensação estranha. Parece que essa mulher vai se jogar na frente do trem. Eu falei: cara, sou muito maluca, né? Quer saber? Eu vou só parar na frente dela aqui para ela não conseguir fazer nada. Não vou falar com ela que ela vai achar que eu sou completamente louca. E aí o trem veio, né, lá na Carioca e tal. Eu fui entrando na frente da mulher. Ela deve ter achado que eu era uma mal educada, mas tá tudo bem. Pelo menos ela não ia conseguir se jogar. E aí a gente entrou no trem. E aí na hora eu falei: cara, no trem, no vagão. Do metrô. E aí eu falei: cara, olha como é que eu sou maluca, né? Eu achando que Deus estava mandando ir falar com a mulher, porque ela queria se matar, viajando, espiritualizando tudo. Pensando isso, continuei no metrô e tal, em pé. Ela estava virada para o outro lado. E quando ela virou para descer na estação do Cantagalo, isso, gente, foi há pouco tempo. Ela estava chorando muito. E eu não falei com ela. E ela desceu, porque não dava mais tempo de eu falar com ela. Eu sei que Deus pode ter usado a minha vida, de repente, para ela não se jogar na frente daquele vagão. Porque mesmo eu não obedecendo plenamente a ordem que Ele me deu de ir falar com ela e perguntar se estava tudo bem, ainda assim Ele teve misericórdia dela e me usou para ela não se jogar ali. Mas ela podia estar aqui hoje, se de repente eu tivesse ido lá falar com ela. A verdade é que o Senhor fala com a gente o tempo todo. O tempo todo. E a gente obedece? E aí vem o ponto 2. Amor, a verdadeira motivação de uma vida rendida. Primeiro a gente viu o jovem que não largou tudo. E aí agora a gente vê os discípulos. O texto continua, né? Amar ao Senhor sobre todas as coisas é muito mais do que vir à igreja. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vê Pedro falando com Jesus. E quanto a nós, Senhor, porque nós deixamos tudo para te seguir. E a resposta de Jesus é muito linda. Em verdade eu te digo que não há ninguém
que tenha deixado casa, mulher, substitui aí por marido também, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, agora, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Amar ao Senhor verdadeiramente faz a gente obedecer mesmo quando a gente não quer. E é mais do que o ato do amor em si. Porque assim, a gente precisa entender qual é a motivação que tem levado a gente a fazer os atos de amor. Porque a gente que convive na igreja, a gente é incentivado a amar as pessoas. A gente é incentivado a consolar, a confortar, a cuidar, a ser líder de célula, a discipular. Glória a Deus, a gente tem que fazer tudo isso. Mas qual é a motivação que tem levado a gente a ter esses atos de amor? Porque a palavra do Senhor diz que ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado por amor de alguém, em favor de alguém, sem amor, de nada me serviria. Vocês entendem o peso desse versículo? Vocês entendem o peso desse texto? Porque tudo passa, a fé e a esperança, mas o amor permanece. Qual é a motivação que te traz à igreja? Você vem aqui porque você quer se sentir bem, porque o culto é legal, você se sente bem aqui. Porque, poxa, toca umas músicas boas e mexe com a sua emoção. Ou porque aqui, quando você está aqui nesse altar, você fala e as pessoas te respeitam. Ou então porque você é consolada, você tem amigas. Gente, tudo isso é muito bom, glória a Deus, a gente tem que ter amigos mesmo. A gente está aqui como igreja, tem que consolar uns aos outros mesmo. Mas qual é a sua motivação? É o amor pelo Senhor que tem movido a sua vida? Ou é o amor por você mesmo e pela recompensa que você vai ter se você estiver aqui e fizer tudo o que você tem que fazer? Você não pode ser líder de célula porque eu estou dizendo. Você tem que ser líder de célula porque você ama o Senhor e resolveu obedecer. Você não tem que evangelizar ninguém só porque Jesus diz, vá e faça discípulos. Claro, é obediência, a gente está aqui para obedecer, mesmo quando a gente não quer. Mas por que a gente obedece mesmo quando a gente não quer? Porque a gente ama o Senhor sobre todas as coisas. Eu já vivi fases muito ruins na minha vida com Deus. Muito ruins, que eu achei que eu não voltaria e nunca mais pisaria no altar do Senhor. Mas sabe o que me trouxe de volta? O amor dele, que viu o amor que eu tenho no meu coração por ele. Porque o que permanece é o amor. As pessoas amarem você na igreja e você se sentir bem e estar aqui porque é um ambiente legal, é muito bom. A gente quer mesmo que seja um ambiente legal. A gente quer mesmo que vocês se sintam bem. A gente quer que você se sinta amada. A gente quer que você se sinta acolhida. A gente quer que você chegue aqui e fale, nossa, essa é a minha casa. Glória a Deus. Mas a gente também quer que no secreto você busque ao Senhor. Porque você não está aqui por você. Você está aqui porque você ama o Senhor. E nem tudo está perdido, porque relacionamento não é uma coisa que a gente constrói de um dia para o outro. Então você pode falar assim, poxa, talvez eu não ame a Deus como eu deveria. Ninguém ama. É por isso que a gente pede ao Senhor para que Ele gere esse amor no nosso coração. Porque toda boa dádiva vem do céu. A gente não consegue da gente mesma. Não fica dizendo assim, poxa, então eu não amo o Senhor tanto assim. Então você precisa, sabe o quê? Orar e falar, Senhor, aumenta o meu amor pelo Senhor para que isso mova a minha vida. Para que eu não pare enquanto eu não te amar completamente. Para que enquanto o Senhor não for tudo em mim, eu não pare. Porque se esse jovem rico chegasse diante do Senhor e falar, eu não te amo ainda o suficiente, me ajuda. Você acha que Jesus ia falar, sai daqui, não dá para me seguir? Ou você acha que Jesus ia falar, vem, porque eu criei o amor, eu sou o amor. É claro que eu te ensino como você tem que me amar. A ponto de você obedecer cegamente a qualquer ordem que o Senhor mandar. Isso é construção.
Isso é construção. Sabe onde você constrói? Fecha a porta do teu quarto. E o Deus que estiver em secreto vai te recompensar. É assim que a gente constrói relacionamento com Deus. E o terceiro ponto. O simples que nos leva ao extraordinário. A gente viu aqui um jovem rico que decidiu não seguir ao Senhor por amor ao mundo, por amor às coisas desse mundo. E é muito fácil amar as coisas desse mundo, porque é bom ter conforto, é bom a gente chegar em casa e ter tudo de bom, é bom a gente ligar uma televisão e ver às vezes uma coisa que não edifica nada, mas é bom. A nossa carne se alegra, não é? Se alegra. Então a gente vê. E ele escolheu essas coisas. Mas homens iletrados, como os discípulos, homens que não eram reconhecidos na sociedade como grandes homens a serem exaltados e gloriados por homens. Eles não eram políticos, eles não eram ricos, eles eram pescadores, eles eram cobradores de impostos, eles eram homens que, diante dos olhos da sociedade, não tinham muito a oferecer, não. E às vezes você está ouvindo isso aqui e está falando, Senhor, mas eu sou muito simples. Eu estou ali no meu dia a dia, eu quero andar com o Senhor, mas eu não tenho muito para oferecer, não. Mas os discípulos também não tinham. O problema é que a gente fica esperando um chamado que é a sarça ardente apareceu. Agora Deus está falando comigo. A gente fica esperando raio, trovão, a voz do Senhor, minha filha, meu filho. Gente, na simplicidade, Jesus chegou diante do barco e falou assim: vocês querem ser pescador de homem? Então vem. É na simplicidade do nosso dia a dia. Nas coisas pequenas do dia a dia que a gente escolhe todo dia o Senhor. Mas como é que a gente vai curar o coxo se a gente não consegue orar 20 minutos por dia? Como a gente vai viver o extraordinário se a gente não vive o mínimo? Não dá, a conta não fecha, gente. Não existe como viver o extraordinário se o Deus extraordinário não tiver um relacionamento com você e comigo. Porque o extraordinário não vem da sua mão. O extraordinário não vem da minha mão. Por mais maravilhoso que eu possa falar aqui, um discurso incrível, se Deus não estiver falando, é só palavra ao vento. Mas construção de relacionamento com Deus te leva a viver o extraordinário. Você lê a Bíblia? Porque o extraordinário está lá. Você ora em casa? Porque o extraordinário está lá. Sabe por que vocês perecem? Jesus disse: porque vocês não conhecem a minha palavra e o meu poder. A gente não conhece. A gente lê a Bíblia aqui, ó. É só um monte de letra. A gente não medita mais, não. A gente não para pensar o que o Senhor está querendo me revelar para mim. Que Ele foi escrito lá há milhares de anos. O que o Senhor está querendo revelar para mim com essa palavra aqui? A gente só lê. Só ler não adianta. Só ler não constrói relacionamento. Tem que meditar, tem que pensar, tem que tentar entender. Tem que falar assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra aqui? É se aprofundar na meditação e conhecer o Deus que você serve. Não dá para ficar no superficial. Não dá. O superficial e o raso vai te fazer até parecer que você está vivendo extraordinário. Mas extraordinário e revelação do poder só vive quem se aprofunda na intimidade com Deus. Os discípulos, eles não foram chamados e no outro dia começaram a fazer milagres, foram? Não. Eles foram chamados e acompanharam Jesus. Foram lá, ó, sendo ensinados, 3 anos. Jesus fazendo tudo, e eles lá olhando, Jesus pregando, eles lá sendo ensinados. Construindo o quê? Um conhecimento de Deus. Construindo o quê? Um relacionamento com o Senhor. Foram 3 anos de aprendizado. Jesus morreu. O que Pedro fez? Nunca conheci esse homem. Gente, era Pedro. E ele negou. Tem esperança pra gente.
tem esperança pra gente. Essa palavra parece dura, mas na verdade ela é revelação do amor do Senhor. Porque Ele está querendo dizer pra você essa noite minha filha, não importa que você não obedeceu até agora. Meu filho, não importa o quanto que você não me amou até agora, tem mais pra você. Só vem. Deixa Jesus andar na praia com você, igual Ele fez com Pedro quando Ele ressuscitou. Ele não falou assim, nossa, que besteira. O pastor até falou isso domingo, já estava até escrito na minha mensagem. E ele falou, nossa, que besteira. Me negou, né? Não, o que Ele falou? Você me ama? A pergunta que Jesus está fazendo para você essa noite é: você me ama? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quem ama ao Senhor sempre vai cuidar de alguém para amar também. Quem ama ao Senhor não caminha sozinho. Quem ama ao Senhor faz questão de mostrar o Senhor para o mundo, porque sabe que esse mundo chora e não encontra solução. A gente tem a resposta, a gente tem a solução, e Cristo colocou esse poder e essa revelação sobre nós para que a gente fosse e levasse isso ao mundo. Você é uma mulher simples, você é um homem simples, não importa, porque o poder de Deus é extraordinário e se aperfeiçoa na sua fraqueza para fazer muito mais do que você pede ou pensa. Não depende de você, depende do poder de Deus sobre você, apesar de você, apesar de mim. Eu tenho infinitos defeitos, um monte de coisa que eu queria fazer assim, mudar em mim. Mas é o meu relacionamento com o Senhor que a cada dia me faz um pouquinho melhor, que me faz viver um pouquinho mais do poder dele. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. E quando ele morreu e ressuscitou, Pedro pregou, mesmo depois de ter negado. Ele andou na praia, Jesus curou ele. Ele entendeu porque ele respondeu as 3 vezes: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E o que ele fez? Pregou. 5.000 se converteram. Você está aqui porque o Senhor te escolheu para viver o extraordinário. Não estou falando por falar, não, é a palavra. Deus não tem filho preferido, não. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui, porque Ele queria te dizer: não dá para continuar nessa mesmice. Eu tenho o extraordinário para você. E talvez o seu extraordinário seja diferente do meu, muito provavelmente é. E tá tudo bem, porque o importante é você ouvir o que Deus tem para você e não desobedecer. E por amor a Ele, viver o extraordinário que Ele sonhou para você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Existe algo do Senhor para sua vida. Não duvide, não pare, não aceite menos do que tudo que Deus tem para você. Seus filhos precisam servir ao Senhor. Seu marido que não conhece o Senhor precisa ver Deus em você. Porque a esposa santa santifica o marido que não é crente, não é isso que a palavra fala? Então santifica a tua casa. Nós vamos viver o extraordinário com o Senhor quando a gente entender que não é simplesmente falar: ai, aleluia, domingo. Não é, gente. A construção cansa mesmo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Você não vai querer fazer o que Deus mandar. Se prepara para isso. Se prepara. Porque antes de subir nesse altar aqui, quando a Dani pediu, eu quis falar: tá maluca, não vou fazer isso nunca. Porque eu não sei falar em público, eu não tenho o menor talento. Mas isso sou eu. E o poder que opera em mim apesar de mim? Da mesma forma é você. Talvez você nem lembre mais do que Deus já te falou há muito tempo, mas deixa Ele te lembrar. Talvez você nunca ouviu o Senhor falar, então deixa Ele falar com você essa noite. Qual é o extraordinário que Deus tem para você, que você precisa viver com o Senhor? Eu creio num Rio de Janeiro transformado, e não tem político nenhum para fazer isso. Não tem como. Não tem como. A igreja tem que entrar na comunidade, a igreja tem que entrar na cobertura, a igreja tem que chegar nos poderosos, a igreja tem que chegar no bandido. Se a gente não for, ninguém vai conseguir resolver. Sabe por quê? Porque Cristo colocou sobre nós
o poder dele. Que privilégio, gente. Que privilégio. A gente não acessa esse poder porque a gente não quer. Porque ele falou que ia derramar sobre a igreja dele. Ele não falou? E ele não derramou em Atos 2? Já passou muito tempo, o poder continua aí. A gente não pega porque a gente não quer acessar o extraordinário de Deus, porque isso vai nos custar. Vai custar. Custa sim. Custa bens, custa tempo, custa dedicação. Custa dizer não para os sonhos que você achavam que eram seus e não são. Custa. Mas pergunta se algum dos discípulos falou assim: eu não vou seguir Jesus não, vale a pena não. Vê se no final da vida eles falaram: eu morrer por Jesus? Morreram e foram felizes em todo o tempo. Sabe por quê? Porque Deus não recompensa só com a salvação. Ele recompensa hoje, Ele recompensa nessa vida. Não foi isso que a gente leu? Então, na simplicidade da sua casa, quando você estiver fazendo sua comida, quando você estiver cuidando dos seus filhos, peça direcionamento ao Senhor e fala: Senhor, isso aqui é extraordinário, porque tem muita gente que queria ter o que eu tenho aqui e eu não tenho. Mas vá além. Fala: mas sabe o que é extraordinário? Por causa do seu poder, que pode fazer muito mais dentro da minha casa. Por causa do seu poder, que pode fazer muito mais no meu trabalho. Que pode fazer muito mais dentro da minha célula. Vamos parar de negar o chamado de Deus e vamos começar a obedecer. Porque tem gente indo para o inferno todo dia. Nós somos a resposta, nós somos a solução. E a gente vai ser cobrado por isso. Eu creio que o Senhor me trouxe nessa igreja, porque é uma igreja de pessoas que amam o Senhor e não vão abrir mão de obedecer esse chamado. Amém? Eu quero orar por vocês nessa noite. Não precisa vir aqui, mas se quiser vir, pode vir também. E eu quero pedir ao Senhor que Ele derrame sobre essa igreja, sobre cada uma de vocês. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, você é livre. Se quiser permanecer sentada, pode permanecer. Mas eu quero orar para que o Senhor fale com você sobre o que você precisa viver com Ele. Não, você não sabe tudo. Não, você já não teve toda a revelação. Tem mais do Senhor. A gente vive de glória em glória. Você viveu bem até aqui, tem um próximo passo que você ainda não sabe. Então não pense: mas eu já sei o que Deus tem para mim. Tem mais. Então feche seus olhos, se coloque diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, a gente não merece nada não, Senhor. A gente sabe que a gente é pequeno, a gente é falho, a gente é imperfeito. A gente, Senhor, a gente fala que vai te obedecer e não obedece. A gente fala que te ama e depois faz coisa como se não amasse. Mas, Pai, o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que o Senhor disse: não é impossível nada para Deus. Não tem nada impossível para Deus. E a gente pode se servir por causa de quem o Senhor é, por causa do seu poder em nós. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, fala com essa igreja agora. Senhor, revela os teus planos para cada um. E se o inimigo tem tentado parar as pessoas, falando mentira no ouvido delas, em nome de Jesus, agora eu repreendo essa voz, dizendo que isso não é para você, dizendo que para você é o mínimo. Mentira, em nome de Jesus. O Senhor chama você pelo nome e Ele escolheu você para viver coisas extraordinárias. E você não vai acreditar em mentira de Satanás, porque o nosso Deus é que vive e reina para sempre. E que quando Ele fala, tudo se move de acordo com a voz dEle. Então que a voz do Senhor mova a sua existência. Que a voz do Senhor mova o seu dia a dia. Que a voz do Senhor mova o seu coração, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. As mudanças que você precisa fazer. Que a voz do Senhor te direcione em tudo. Que a voz do Senhor mude a sua história para sempre. Que você não desista de obedecer à voz do Senhor. E se você hoje olha para você, assim como eu, muitas vezes olho para mim e falo: Senhor, eu não consigo. Se coloca diante do Senhor e fala: Pai, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Eu preciso desesperadamente do Senhor, porque sem o Senhor eu não posso fazer nada mesmo não.
Se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, o que eu posso fazer por mim mesma? Mas o Senhor, na minha vida, é quem me leva aonde eu preciso chegar. Pai, em nome de Jesus, renova os sonhos. Tira a gente do natural, Senhor. Tira a gente do natural. Faz a gente viver o extraordinário. Faz a gente viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, que seja o teu poder, o teu espírito, a tua graça, o teu amor. Pai, em nome de Jesus, que as nossas fraquezas percam importância diante do teu poder e majestade. Em nome de Jesus, Senhor, não permita que ninguém saia daqui sem entender que todos que querem estar com o Senhor podem, ainda que não consigam hoje, se pedirem. O Senhor caminha com a gente na praia. O Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. O Senhor derrama talento. O Senhor derrama unção. O Senhor é quem faz. Nós somos apenas vasos de barro, esperando a excelência do Senhor recair sobre nós. Então, Pai, em nome de Jesus, vem com o seu poder e ministra em cada coração, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe vocês.